Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês os assuntos para que fiquemos de olho durante essa semana e que podem mudar o movimento no mercado. E como sempre, mais uma vez lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam aqui citados. A semana foi bem conturbada, porém com pontos positivos durante a semana, apesar da grande volatilidade. Então, para já darmos início a alguns pontos importantes e algumas informações, ficarmos atentos durante a semana, vamos direto aqui para o gráfico. Após uma semana de quedas, que foi a semana anterior a essa semana do dia 1º, ou seja, a semana do final de fevereiro, bem acentuado, o Ibov fez uma correção bem forte, saindo da casa dos 118, 119 mil pontos e finalizando a semana em torno dos 110 mil. O mercado abriu na segunda-feira, ponteando dos 110 mil pontos, chegou até a subir bem na casa dos 112 mil, porém devolveu boa parte da alta e se manteve estável no final do pregão, com um ganho pequeno. Na terça-feira, abriu, perdeu literalmente o suporte, veio fazer uma mínima na casa dos 107 mil pontos, porém conseguiu recuperar, devolveu e na fechando com uma leve alta de 1,9 no final da terça-feira. Quarta-feira, um dia de extrema volatilidade, o mercado variou muito, voltou a bater lá na casa dos 107 mil pontos, chegou a bater na casa dos 112 mil, porém fechou negativo, mas bem pouquinha coisa. Na quinta e na sexta-feira, o mercado conseguiu se segurar ainda acima daquele suporte que eu tinha citado no vídeo passado, né? Conseguiu se manter para todos os efeitos e conseguiu evoluir bem nos últimos 2 dias. Na quinta-feira deu uma puxada boa, mas acabou entregando metade da alta. E na sexta-feira fez uma barra de alta boa, fechou e acabou fechando bem próximo das máximas, né? Porém, agora tem que ficar ligado e bem atento, porque o mercado fechou em cima da média móvel de 21 para todos os efeitos, né? Fez um fechamento em 115.200 pontos, que para todos os efeitos é uma área que era um suporte importante, que foi perdido na semana de 26, finalzinho de fevereiro, e agora para todos os efeitos virou uma resistência. Ele está testando essa resistência junto também com a média móvel de 21 períodos. Então é um ponto importante para prestar atenção. Dependendo do andamento do mercado, na segunda e na terça-feira, ele pode romper ou não diretamente esse ponto, ou simplesmente ficar lateralizando. Bom, olhando pelo ponto de vista gráfico, né? Se o mercado americano colaborar, dependendo da abertura, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada, inclusive na abertura, como é que está o pré-market americano, como é que está lá fora, né? Se está positivo ou negativo. Há a possibilidade do rompimento dessa região dos 115 mil pontos. Porém, eu sendo bem sincero, eu não acredito nesse rompimento inicialmente na segunda ou terça-feira, até porque está marcada para o dia 10 agora, né? Próximo, a votação na Câmara, que já passou no Senado, das novas parcelas do auxílio emergencial, das 4 novas parcelas que vão ser dadas pelo governo. E tem 2 pontos importantes a serem colocados a partir daí. Primeiro, a votação no dia 10. O mercado vai ficar de olho nessa data de votação. E segundo, qual vai ser o valor propriamente estipulado das parcelas, que dependendo do valor pode impactar diretamente em cima do mercado de varejo, principalmente, né, que tem sofrido bastante, principalmente com o fim do auxílio. Então, posição inicial. Eu acredito que o mercado, pelo menos segunda e terça-feira,
deva ficar lateralizado, e na quarta-feira, dependendo do horário da votação, né, e se ela acontecer ainda dentro do horário do pregão na quarta-feira, pode-se esperar uma volatilidade razoavelmente grande na quarta-feira, e se de repente a votação for antes da finalização do pregão, pode ser que nós tenhamos, vamos dizer assim, uma alta significativa, mas isso mais provável que reflita na quinta-feira. Olhando para o dólar, o que nós temos para todos os efeitos? O dólar vem ganhando força, porque durante a semana toda que passou, nós tivemos assim, uma abertura bem grande da curva de juros, né, que são os famosos DIs que eu sempre falo. Os DIs trabalharam quase que a semana toda em alta, né? Se nós pegarmos, vamos dizer assim, fizer uma comparação dos DIs das semanas anteriores para essa semana, a gente vai ver que eles saíram de uma taxa base de 4,8 pontos, né, em média, para fechamento agora, mesmo com a queda expressiva na quinta e sexta-feira para uma base de 5,80, com a redução no dia para todos os efeitos de 2,96%, mas ainda está bem esticado, e para todos os efeitos essa curva de juros está bem descolada, inclusive das projeções que nós temos para os anos de 2022 e 2023. Então tem um descolamento aí, tem uma diferença razoável, tem um spread de aproximadamente 1%, né? Que dependendo, vamos dizer assim, do rumo, né, pode-se dizer que político, principalmente relativo ao auxílio emergencial, teto de gastos e essas coisas durante essa semana, pode ser que esse descolamento de 1% volte à realidade ou não. Porém, olhando para o dólar, o que nós temos? Temos o dólar, para todos os efeitos, numa região de topo importante, né? Ele conseguiu romper essa resistência que ele tinha aqui na casa entre 5.531 e 5.559, né? Que era um fundo para todos os efeitos, rompeu o fundo, foi embora. Para todos os efeitos, está testando um topo anterior, né? Foi aquele topo que foi formado lá no comecinho de outubro, e daí, se ele conseguir manter esse viés de alta, o que eu vou ser bem sincero, eu não acho muito difícil que aconteça, porém, dependendo do resultado, mais uma vez, das projeções de política durante a semana, pode ser que o dólar recue um pouco, até porque os DIs já começaram a recuar. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dos DIs para a semana. Pode ser que ele fique estável nesse valor, ou até venha corrigir um pouquinho, voltando aqui para essa casa dos 5,50, que eu imagino que seja um preço médio do mercado para os próximos dias, né? A não ser que, é claro, aconteça algum evento atípico, né, no mercado brasileiro, que, como a gente já sabe, é algo que a gente nunca pode dizer que nunca vai acontecer. Porém, por enquanto, a tendência do dólar é de alta, não tem jeito. Como eu falei, só para dar uma olhada rapidinho, os DIs 23, ó, eles vinham numa tendência de alta muito grande, né, fazendo máximas sempre maiores que as mínimas anteriores, porém, na quinta e na sexta-feira, tomaram, vamos dizer assim, um choque de realidade para todos esses efeitos e deram uma recuada boa, né? Tanto o 23 quanto o 25, né? O 25 ele voltou para testar a média móvel de 21 períodos para todos os efeitos, e o 23 está voltando para todos os efeitos para testar também essa média móvel. Ficar de olho, porque a diferença, o descolamento dessa curva de juros para baixo ou para cima pode significar a variação do dólar, tanto positiva quanto negativa. E voltando agora aqui para o gráfico do dólar, vale ressaltar um detalhe extremamente importante, que o dólar ele se valorizou não foi apenas aqui para o Brasil, né? Não apenas contra a moeda brasileira. O dólar teve uma valorização geral para todos os efeitos mediante as principais moedas do mundo, né? Então não foi um efeito que aconteceu unicamente no Brasil. Então o que há de se esperar? Há de se esperar que, se o dólar internacional, né, a gente pode até dar uma olhada logo, vou puxar logo o gráfico aqui, para todos os efeitos. Do dólar.
Vamos logo lá, né? Bom, primeiro dando uma olhada no VIX, né? O VIX que tinha pegado uma tendência de alta na semana passada, deu uma puxada boa, retornou. Para todos os efeitos, ainda está acima da volatilidade média do VIX, né? Que é nessa casa aqui de entre 15 e 20 no máximo, né? Então ainda tem para onde cair para todos os efeitos. Bom, soja como commodity voltando, né? Fez um pullback para todos os efeitos, fez uma correção na realidade, né? E voltando a ganhar, mercado aberto para todos os efeitos, com alta de 1,73 no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui. Petróleo futuro, mais uma vez puxando para cima. Isso é claro que acaba refletindo também no preço do petróleo aqui no Brasil, né? Como todo mundo sabe, tá? Tivemos 3 altas consecutivas do diesel, gasolina, entre outros, né? Inclusive fez o governo tomar algumas medidas um pouco mais drásticas, né? Eu não estou aqui para dizer se as medidas foram corretas ou erradas. Política não é minha praia, para todos os efeitos. Olhando aqui o índice dos emergentes, para todos os efeitos, continua ainda em recuo, né? Continua fazendo a correção depois de uma pernada de alta bem forte. Para todos os efeitos, só pode ser encarado como uma reversão à tendência se ele perder esse valor aqui de 1.269,9. Até aqui, para todos os efeitos, ainda seria uma correção. O índice do dólar, para todos os efeitos, como a gente pode ver, ó, pegou 2 sequências, né? 2 semanas de alta forte depois de chegar a bater aqui na casa dos 90 mil. Agora está sendo negociado no momento que o mercado aberto estável, né? Para todo efeito no 0 a 0. Então, até o momento, sem nenhuma intenção de recuo, principalmente da moeda americana em relação aos seus pares no mundo inteiro. Esse aqui é importante se ficar de olho, que é o EWZ, né? Que são os valores das ADRs brasileiras lá fora. Como a gente pode ver, ele é, de certa forma, até bem parecido com o gráfico do IBOV, né? Semana anterior, semana de queda, agora semana de segurando. Para todos os efeitos, ela continua se segurando. Está ainda em cima desse suporte aqui para todos os efeitos, o EWZ. É claro que perdendo esse suporte aqui, a gente imagina que se perder esse suporte aqui no EWZ, há uma probabilidade que ele perca esse suporte também lá no IBOV. E a gente, de repente, a gente tem uma correção mais forte ali para casa dos 105 mil pontos. Porém, não imagino que isso venha acontecer, pelo menos por momento. Criptomoedas. Tanto o Ethereum quanto o Bitcoin fez uma correção forte na semana retrasada, recuperou parte da correção nessa semana. Há algumas questões de alguns países, entre eles a Índia, que tem a intenção de lançar suas próprias moedas digitais. Eu já falei nisso anteriormente. Isso pode acabar impactando sobre o valor dessas moedas livres, vamos colocar assim, né? Inclusive, tem até a possibilidade de proibição da negociação de alguma dessas moedas nesses países que estão cogitando essa possibilidade. E para finalizar, já finalizando na realidade, né? Para reforçar, isso aqui é o gráfico semanal para todos os efeitos do dólar, né? No Brasil. A gente pode ver que ele está testando, voltou para testar novamente essa região de topo aqui. É uma região, vamos dizer assim, de topo bem forte. Que na realidade, quando ela for rompida, ela acabou levando, vamos dizer assim, o dólar para aquele patamar na casa dos R$6, né? Que foi a máxima que ele chegou lá no, deixa eu ver aqui até a data certinho, no dia 11 de maio do ano passado. Bom,
Então, até uma certa dica para quem gosta de operar dólar, né? Ficar de olho para todos os efeitos aqui no índice do dólar, né? Se ele continuar em alta, tem uma tendência que ainda continue essa perna de alta no dólar no Brasil, e ficar de olho justamente lá na curva de juros, principalmente nos Ds 23, 25 e 27, que normalmente a variação, a abertura nessa curva de juros é que determina a variação do dólar positiva ou negativa. E realmente, para finalizar agora, gente, não se deixem, muito cuidado principalmente, né? Não se deixem também com notícias, né, que apareçam no mercado muito de supetão. Eu sei que o mercado muitas vezes parece irracional, principalmente em alguns momentos em curto prazo, porém, principalmente para quem investe para longo prazo, tome muito cuidado com algumas notícias que acabam aparecendo no mercado, que durante a semana teve alguns casos, até de alguns conhecidos, vamos dizer, se desesperando e vendendo posições desnecessariamente, né? Não estou dizendo que você não deve fazer, claro que você deve fazer com a tua posição acionária que você bem entender, você é dono do teu dinheiro e das tuas ações, mas apesar do mercado ser irracional, olhe, preste atenção, não seja irracional com o mercado, para você não acabar caindo naquela famosa máxima, vamos dizer assim, de vender, né, para todos os efeitos no fundo e comprar no topo, tá? Essa semana, por exemplo, tivemos muito ruído, principalmente relativo ao Banco do Brasil, né? As ações do Banco do Brasil, que sofreram muito na semana passada, assim como as ações da Petrobras, sobre saída, por exemplo, do presidente do Banco do Brasil, por várias vezes sendo noticiado, vendas de ativos do Banco do Brasil também, de algumas dos seus braços internos, e isso acabou mexendo com muita gente. Então tome muito cuidado com esse tipo de notícia, para você não acabar fazendo uma besteira nos seus investimentos. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para finalizar rapidamente como é que está o mercado agora. Bom, vamos lá. S&P 500 no momento caindo 0,34, né? E Dow Jones bem no 0 a 0, né? Caindo 0,01 no momento. Índice do dólar com alta de 0,7, 0,8. Agora há pouco ele estava em baixa, na realidade estava em baixa de 0,4 quando eu comecei a fazer o vídeo, na realidade. E o VIX do S&P 500, para todos os efeitos, com uma queda, bem, o mercado está fechado nesse caso, né? Fechou com uma queda de 13,69%. Bom, e mais uma vez, se você não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, se inscreva, aperte o sininho para receber as nossas notificações e, é claro, não deixe de deixar o seu like ou o seu dislike, né? E compartilhar os nossos vídeos para que possamos cada vez estar trazendo mais conteúdo relevante para todos. E como sempre, um muito obrigado a todos e bons investimentos.